Olá, tudo bem? Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer o 28º Congresso Brasileiro de Odontopediatria pelo convite e também a Cuser, que possibilitou a realização desta aula, dessa conversa que nós teremos aqui nesses próximos momentos. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre tecnologia restauradora em clínica odontológica infantil. Trazer para vocês uma possibilidade muito importante atualmente na reabilitação de alguns tipos específicos de patologias odontológicas e principalmente na clínica infantil. Eu sou o professor Marcelo Mendes, a minha formação é como odontopediatra. Eu sou professor da Clínica Infantil e da Clínica Integrada da Universidade 9 de Julho, aqui em São Paulo. Sou coordenador do curso de especialização em odontopediatria da Universidade 9 de Julho e sou professor dos cursos de especialização em odontopediatria da FAOA. Eu montei para vocês um bate-papo, uma conversa que vai envolver alguns, como principal objetivo, alguns pontos que são muito importantes antes de nós pensarmos em trazer casos clínicos especificamente, que são pontos associados ao diagnóstico em odontologia, em odontopediatria, possibilidades restauradoras. Então, a gente vai tentar fazer um trabalho hoje aqui com vocês, trazendo uma identificação com os materiais e as tecnologias que nós temos atual desses materiais, o que eles podem nos oferecer e quais são as suas limitações também. Então, no final do nosso bate-papo, eu espero que tenha mais essa possibilidade com materiais fantásticos que nós vamos apresentar aqui hoje para vocês. Para isso, antes de eu entrar até no diagnóstico, eu fui buscar nas mídias sociais e na literatura, né? Não teve nada assim muito aprofundado de pesquisa, mas uma pergunta que era muito importante para se resolver, que é: quais são as principais preocupações na odontologia, na odontopediatria, relacionadas aos problemas bucais? E quando a gente vai buscar essas informações nessas mídias sociais, principalmente, nota-se que 40% dessa pesquisa, dessas dúvidas que as pessoas têm, e as pessoas que eu digo aqui não são as pessoas, o público técnico, o público profissional de odontologia, mas a população em geral tem dúvidas no que diz respeito à estética dental, envolvendo temas como clareamento e reabilitações estéticas com facetas, por exemplo. E 60% ainda tem dúvidas, e foi até uma surpresa para mim, apresentam dúvidas com doenças comuns da odontologia, né? As famosas doenças que estão estabelecidas na literatura no mundo inteiro. 60% dessas pessoas, elas descrevem que as doenças odontológicas comuns, principalmente nos pontos de como evitar desenvolver essas doenças, pensando na prevenção, como controlar essa doença, trabalhar a dieta, de fato, é um fator muito importante atualmente nos quadros de discussão de tratamento das doenças de uma forma geral, incluindo as doenças odontológicas mais comuns, e quais são os materiais e tecnologias possíveis de trabalhar com esses pacientes. Trabalhar para que reabilite, para que cuide dessas doenças odontológicas comuns. Quando eu falo de doenças odontológicas comuns, eu faço a relação principalmente com doenças biofilme dependentes, ou seja, aquelas doenças que têm a necessidade, como fatores primários dessa doença, ter o biofilme como um desses fatores, ou o fator mais importante. A partir deste fator, com associação de outros fatores, nós podemos desenvolver as sequelas, os danos da doença. E além das doenças comuns baseadas no biofilme ou biofilme dependentes, nós temos outras etiologias que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas exemplificando para nós, né, a doença cárie, a doença
periodontal são, tanto independente da idade do nosso paciente, do nosso cliente, são as duas mais citadas e mais importantes no mundo inteiro, doenças biofilme dependentes, e que são pioradas, são, de fato, ao deixar de ser controladas, levam a sequelas importantes, que nós veremos. E temos outros tipos de doenças odontológicas comuns que não estão associadas ao biofilme, como, por exemplo, as abfrações, né, muito associados a traumatismo odontológico, a trauma de mordida, a condição de traumatismo, entre outros tipos de patologias, como como poderia citar aqui as LCNs, né, que são as lesões não cariosas cervicais, muito comum em pacientes adolescentes e hoje um pouco mais frequente, inclusive, em pacientes criança. E as doenças que apresentam uma característica associada à sua formação, né, que são principalmente alteram de alguma forma a estrutura natural e normal do elemento dental, levando a uma sequela que pode trazer nesta sequela uma alteração funcional e estética. Eu gosto bastante desta frase do professor Frejeskov e da Kid, que fala que doenças progressivas, ou seja, doenças progressivas, está muito associada ao biofilme, sim, mas são doenças que têm que ter um plano de tratamento dito adequado, uma vez que envolve ações por duas mãos, por duas vias importantes. Quem vai determinar as vias de importância do nosso tratamento em si, seja por uma via ou por outra, vai ser exatamente o plano terapêutico adequado. E nós temos uma série de materiais, de técnicas e de abordagens de manejo dessas lesões, dessas alterações, para que o nosso paciente tenha o maior ou melhor benefício de toda a odontologia, desde a sua educação, né, as ações ditas por essa via preventiva, têm um principal objetivo de controlar a doença e limitar o dano, limitar as sequelas. Por quê? Porque são doenças progressivas que causam sequela de alguma forma no elemento dental e no paciente ao qual tem essa doença progressiva em ação. A ideia final é que a gente consiga manter, através de um protocolo preventivo, de um plano terapêutico preventivo adequado, individualizado para aquele paciente, saudável do ponto de vista odontológico, que a doença esteja controlada e, o melhor de tudo, que a gente consiga controlar as lesões ditas de lesões iniciais, as regressões de lesões iniciais. É possível, sim, com materiais e técnicas de manejo adequado dessas lesões. O tratamento, uma vez que esse tratamento preventivo, ele nunca vai ser excluído, pelo contrário, ele sempre vai ser fortalecido em qualquer momento do atendimento, do tratamento do nosso paciente, nós também temos uma via que é o tratamento em que eu preciso reabilitar, recompor, reconstruir estrutura perdida, porque, como o próprio nome diz, a doença é uma doença progressiva. Eu vou chegar a esse exemplo de uma doença progressiva, como é a cárie, e até o momento em que os materiais vão entrar para poder nos auxiliar muito nesse fator, nesse momento restaurador. Então, no momento restaurador, eu vou falar mais hoje aqui nesse caso com vocês sobre restaurações de dentes acometidos por doenças. A doença progressiva, ela é caracterizada exatamente pela progressão, levando a sequelas e danos maiores. Ou seja, quando a gente avalia uma lesão, avalia uma determinada situação de doença clínica que está apresentando o elemento dental, por exemplo, a gente vai avaliar a sequela que aquela doença está causando e qual é a gravidade dessa sequela. Até um determinado momento, que é esse momento que está representado na segunda figura, né, a partir de uma doença biofilme dependente, que é a doença cárie, o primeiro sinal clínico da doença são as manchas ditas de mancha branca ativa.
Isso mostra para nós que aquela superfície está porosa, que perdeu estrutura, desmineralizou, perdeu a estrutura prismática parcialmente, foi destruída por uma erosão, de certa forma, né, por ação química do biofilme, e leva a essa formação que clinicamente é possível visualizar. Se a gente paralisar a doença usando materiais adequados, educação e manejo, essa doença paralisa, ela para de evoluir, de continuar o seu desenvolvimento, e a tendência é que se tenha uma regressão para uma condição de normalidade. A gente chama isso de ciclo preventivo da doença, e é possível prevenir, sim, utilizando os materiais e técnicas de manejo adequadas. Se, no caso, a doença continua a progressão, nós vamos começar a ter perdas estruturais maiores. Como a gente pode ver aqui na terceira imagem, a perda de estrutura inicialmente em esmalte, um pouco maior, formando cavidades em esmalte, cavidades em dentina rasa, dentino depois média, profunda, chega à polpa, cemento, chega ao processo radicular desse tecido, levando à perda, como a gente vê na imagem 4, por exemplo, a perda precoce dessa estrutura por uma doença progressiva. E aqui o que eu falei para a doença cárie serve para a doença periodontal da mesma forma, né? O biofilme vai levar a uma doença periodontal inicial, gengivite, levando à perda de estrutura, reabsorções, até a perda do elemento dental de forma precoce. Claro que para cada momento, os materiais que a gente vai utilizar para adequar o meio, para preparar esta boca para receber, para controlar a doença, né, paralisar a doença e receber, junto com o manejo, materiais na sequência, materiais que são capazes de reabilitar as estruturas comprometidas, recompondo essas estruturas, e até os materiais aí de forma indireta também para reabilitar. A importância da perda precoce de dentes é tão grande que a literatura, ela mostra para nós que a ausência de dentes anteriores por perda precoce, ela é uma das reclamações mais importantes quando a gente diz respeito à estética dos pacientes, independente da idade. Quando a gente fala de pacientes infantil e paciente adolescente, né, então o paciente que vai até por volta dos seus 20 anos, 18, 20 anos de idade, esses pacientes relatam que a perda precoce em dentes anteriores, ela é de fundamental importância para o fator estético daquele paciente. Por isso, a reabilitação, ela deve ser realizada e deve ser realizada sempre com o controle preventivo desse paciente. Essas patologias que levam à perda vão variar, desde patologias que envolvem a perda por trauma até a perda precoce por doença periodontal e doença cárie, né? Doenças progressivas. Para que a gente consiga entender a reabilitação, ou por onde eu começo a reabilitar um paciente de forma estética funcional, a gente tem que entender que alguns pontos são fundamentais. Então, para que eu consiga reabilitar um paciente, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que aquele paciente, ele tem uma necessidade de reabilitação. Essa necessidade de reabilitação, ela vem por aquilo que a gente diagnostica. Então, a importância do diagnóstico é fundamental para que a gente tome as decisões e utilize técnicas e materiais que suportam ou que acabem trabalhando conosco no nosso dia a dia de forma positiva a reabilitar. Além dessa etiologia, é muito importante entender o quão invasiva e profunda é a doença, a patologia que hoje se estabelece. Nós não estamos falando só de doença cárie, existem doenças e patologias muito importantes atualmente, até porque acontece muito de se ter um aumento muito grande na prevalência de determinadas doenças que, num passado recente, não era tão comum aparecer, como são as doenças sistêmicas ou os problemas sistêmicos que causam doenças odontológicas. Além disso, entender que nós estamos trabalhando com as características de dentições específicas. No nosso caso, como odontopediatras, nós temos uma dentição que varia desde a dentição decídua até a dentição permanente, passando por uma dentição mista,
Então, essas características do dente descido jovem, do dente descido envelhecido, né, nas suas fases finais de função na boca, perto da sua esfoliação, dos dentes permanentes jovens, e que serão jovens ainda durante a adolescência, são pontos extremamente importantes que nós devemos considerar quando for reabilitar esses casos. Além disso, os materiais e técnicas que cada vez mais, com a tecnologia que as empresas e as indústrias, e a indústria odontológica nos traz, faz com que a gente consiga realmente levar adiante projetos de reabilitação fantástica dos nossos pacientes. Conhecer o desenvolvimento dental é importantíssimo, porque além da doença cárie, como eu disse, existem doenças de acometimento precoce nesses pacientes e que estão associados ao problema sistêmico. Isso independente de ser uma doença progressiva ou não, são doenças que estão ali marcadas no DNA daquele paciente. Então, eu gosto bastante de trazer para vocês que, uma vez que a gente entende que determinadas patologias, determinadas características clínicas de patologias que acometeram aquela criança, aquele adolescente, a sua formação dental durante a odontogênese, tem uma importância, uma relevância muito, muito grande quando a gente determina a utilização de materiais que reabilitam. Então, dependendo, o grau de acometimento tem muito a ver com o momento no qual se tem a instalação da patologia. Então, por exemplo, aqui em que a gente chama que é dito que o estágio pré-secretor e secretor de esmalte foi alterado, no caso de uma melogênese imperfeita, que é esse caso aqui, né, do tipo hipoplásica, é uma melogênese que, por causa do seu acometimento inicial, no início da formação desses dentes na odontogênese, levou uma sequela, um dano muito grande. Então, para esse caso, na hora que eu penso na reabilitação, talvez a gente tenha que lançar mão de técnicas e de materiais que possibilitem a mimetização dessas superfícies, né, o controle maior do fundo, por exemplo, para que a gente consiga um resultado estético e uma reabilitação importante para esse nosso paciente, e que ele fique feliz, e assim nós profissionalmente também. Ó, quando eu tenho, por exemplo, na fase inicial de maturação do esmalte, então já depositou o esmalte que tinha, né, que depositar a produção do esmalte, e aí ele está numa fase já mineralizada, e aqui tem o que a gente chama de hipomineralização, ou seja, né, uma opacidade demarcada, característica, acastanhada, e nessa fase inicial, por exemplo, é uma mancha mais porosa, mais fácil de quebrar, tanto é de fratura, que a gente chama, né, fratura pós-eruptiva, ó, ela fratura o esmalte, e aqui uma mancha já numa fase mais avançada de maturação, uma mancha esbranquiçada, um pouco mais densa, mas que também precisa igualmente de cuidados. Se o efeito é estético, a gente tem que levar em consideração essas condições, sem dúvida nenhuma. E aí vem um ponto importante, que é o diagnóstico. A importância nessa pergunta do diagnóstico, ela é tão grande, porque é ela quem vai determinar para nós, de fato, o prognóstico, o que a gente pensa lá na frente em relação à sua reabilitação. Conhecer a etiologia é importante, saber se ela é uma doença biofilme dependente ou se é uma doença associada à formação dental é importante, porque as nossas sequelas e os danos em decorrência dessas doenças são muito característicos, né? E essas características vão nos auxiliar a indicar um material adequado para aquela situação específica. Então, ela vai direcionar, de fato, o diagnóstico, direciona o tratamento, facilita a execução. Imagina nós que trabalhamos na odontopediatria, muitas vezes em condições difíceis de comportamento, do manejo da criança, em que eu preciso fazer isolamento, em que a gente precisa ter um controle do campo operatório, do trabalho que a gente está executando. Por isso, os materiais acabam evoluindo para melhorar as nossas dificuldades ou as nossas limitações como profissionais da área da saúde, profissionais odontopediatra e profissionais da área da saúde. Para isso, a classificação ela é bem clássica, a literatura traz que as alterações de esmalte elas têm dois grandes grupos principais,
uma das patologias chamadas de endógenas, ou seja, uma patologia, uma alteração dita endógena é aquela que o acometimento da dentição ocorre durante a sua formação. Então, como a gente viu naqueles 3 casos, 1, 2 e 3, são patologias que acometem, né, o esmalte dental, esses defeitos, lá na época que se forma o esmalte dental desse paciente. Trouxe aqui um mapa do Hubertus Weiss, que é um mapa muito interessante e didático para a gente entender que cores iguais, assim como no mapa, né, cores iguais referem-se à formação em épocas próximas de desenvolvimento dental. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, a cor azul, amarela, vermelhinha, né, laranja ou vermelha aqui nos incisivos centrais, permanentes, a gente tem a mesma referência de cores nos primeiros molares. Então, quando a gente faz essa relação da patologia sistêmica, da alteração sistêmica, a gente sempre vai buscar referência nos dentes que formam na mesma época. Então, se eu tenho uma mancha, uma alteração, uma hipoplasia, uma mancha acastanhada na região amarelada, eu vou procurar onde? Ponta de cúspide de caninos, borda de incisivos inferiores e também na superfície oclusal de dentes posteriores, primeiros molares, principalmente. Isso é um ponto importantíssimo porque, se a gente for olhar, eu recentemente fiz uma busca sobre defeitos de esmalte, e aí a gente tem esse histograma só colocando defeitos de esmalte, né, dentários. A gente tem desde 1948 artigos publicados no PubMed, apenas nessa biblioteca, mas olha o que a gente nota, que o histograma ele aumenta bastante próximo ao atual ano, né, 2021 para 2022. Então a gente tem de 2014, de 2010, né, na última década para cá, muitos trabalhos envolvendo esse tema. Isso acontece exatamente pela necessidade que os profissionais têm de tratar os seus pacientes com novas tecnologias, com novos materiais. Alguns exemplos dessas causas endógenas, que são bem característicos, então envolve exatamente uma condição de alteração durante a formação. Se a formação é na quantidade de esmalte, a gente vai ter o que a gente chama de hipoplasias de esmalte, como é o caso desse dente 11, bem característico, né? Dobras, né, uma alteração na formação. Como é que eu sei, ou como é que a gente sabe que é sistêmico? Exatamente porque pega a formação. Se fosse uma fratura, por exemplo, a gente tem um fator externo causando essa fratura. E aqui não, aqui é um fator durante a formação, a odontogênese da coroa, né, nos estágios iniciais de Nola, até o 6º estágio de Nola, que deu essa alteração, esse aspecto mal formado. A gente olha o dente 21 sem aspecto de malformação em quantidade, né? Aqui a hipomineralização, aqui é característico também, como eu falei, se eu levar em consideração aquele mapa desenhado, colorido, a gente considera uma característica localizada, uma hipomineralização localizada por trauma na dentição decídua, levando como sequela no dente permanente essa mancha, que esteticamente não é agradável e muitas vezes a gente precisa tratá-la. A gente vê que se ela tivesse uma origem sistêmica, uma origem na formação de todos os dentes em comum, a gente teria também a mesma alteração, pelo menos de forma semelhante no incisivo dente 11 nesse caso. Aqui, ó, descoloração, isso é muito comum em pacientes que apresentam hiperbilirrubinemia, né, tem alteração no neném, no neonato, de uma alteração, às vezes, hepática, ele não consegue tirar essa coloração sanguínea, e como a gente tem uma afinidade muito grande por essas estruturas que estão sendo mineralizadas, elas acabam sendo mineralizadas de forma contínua durante a sua formação. Aqui dá para a gente, numa linha do tempo, saber que até exatamente nesta linha, a gente teve a contaminação por essa substância esverdeada. Olha, o incisivo lateral também tem a mesma característica, e o outro incisivo também, mostrando essa condição de causa endógena e que com acometimento sistêmico. E hoje está muito relacionado a alteração na literatura chamada de hipomineralização molar incisivo,
que é uma alteração muito importante funcional na região posterior, principalmente, nos molares, para que aconteça essa hipomineralização. Ela tem necessariamente associar um dente posterior, um molar, com um dente anterior, na grande maioria das vezes, mas ele é acometido por hipomineralizações como esta, que vocês veem aqui nesse molar, e na região anterior o efeito antiestético. Então, a gente tem, além do efeito funcional, né, funcional de perda, muitas vezes, de estrutura por quebra pós-eruptiva, nós temos também uma condição aqui, que é a hipomineralização nos dentes anteriores, opacidades, né, localizadas, tanto superior quanto inferior, e o paciente relata um desespero muito grande no aspecto de resolução estética nesses casos, em outros casos. Por isso que a gente tem que entender que a gente tem a aplicação dos materiais para todas as situações, e todos os materiais terão limitações. E essas limitações é onde as empresas, a indústria, trabalha para melhorar cada vez mais a qualidade dos seus materiais para nos oferecer um melhor aspecto de tratamento para o nosso paciente. Então, olha aqui, ó, quando o fator hereditário está associado ao paciente com a melogênese imperfeita hipoplásica, a alteração de todo o esmalte dental, tem uma alteração no desenvolvimento genético, né, na fita genética, no pacote genético, e é hereditário. Pais tinham, avós tinham, e traz essa carga genética também. Aqui um outro fator associado à osteogênese imperfeita, o paciente apresenta tanto na dentição decídua quanto na dentição permanente, aqui está numa dentição mista, como a gente pode avaliar, né, dentição decídua e permanente, mista, né, decídua no superior aqui, e os dois incisivos já irrompendo na cavidade bucal, uma dentinogênese mostrando um aspecto estético importante desta reabilitação, a necessidade do material. Além das causas endógenas, ou seja, que meu fator primordial é sistêmico, né, está envolvido com a formação, a odontogênese, ele tem as causas exógenas. Apesar de muitas vezes a gente tratar de forma semelhante os casos clínicos, a gente tem que entender que muitas vezes o que vai servir para um caso, o que é básico para um caso é complexo para outro, ou tem que ser mais especializado. Então, as causas exógenas, eu trago a doença cárie, porque é a doença mais comum no mundo, do ponto de vista odontológico, são as doenças nessas causas, classificadas como exógenas, as doenças que, de alguma forma, terão como acometimento a influência do meio do meio bucal, do meio externo, causando algum dano sobre a estrutura. A cárie é uma dessas, que é biofilme dependente, né, favorecido pela dieta, com fatores como educação e outros tipos de fatores que aumentam o risco desse paciente desenvolver doença cárie. E eu gosto bastante de trazer esse cuidado 4D da cárie, né, produzido pelo Martinon, em 2019, que ele mostra exatamente isso, que a doença cárie, por exemplo, é uma doença que ela não deve só ser lembrada como uma doença para ser tratada na hora que a sequela aparece, mas sim de forma anterior, porque ela é uma doença cíclica. Eu trago isso também para as doenças que são endógenas, né? Porque é muito importante a gente entender que, para reabilitar essas doenças, né, hipoplasias, hipomineralizações, manchas, manchamentos, malformações de coroa, de lacerações, é muito importante que a gente tenha que determinar, né, então aqui nos nossos cuidados, determinar o risco do paciente a desenvolver essas patologias, de uma forma que, ao detectar a doença, aprender a detectar a doença em seus vários sítios possíveis, que é mais comum, né, se é uma fossa, se é interproximal, se é uma face livre e assim por diante, tomar as decisões com base individual para aquele paciente e não esquecer da condição pública também, em geral, mas a tomada de decisão, nesse caso, para aumentar, para ter o improvement da saúde bucal desse paciente, a gente tem que tomar essas decisões de forma individuais e baseadas na doença. Para quê? Para que a gente use a prevenção para manter a saúde, como eu falei lá no início da nossa bate-papo.
Causas exógenas, além da doença cárie, né? Porque parece que a cárie é a única, não. A cárie é a principal delas, doenças que envolvem tecidos duros, né? Que tem algum envolvimento. Mas a gente tem, ó, lesões de abfração, que apresentam um desgaste, lesões não cariosas, são lesões que, apesar de não ter o biofilme presente, nós temos algum envolvimento no meio bucal, seja uma oclusão mal instalada ou uma oclusão, uma maloclusão, uma oclusão alterada, seja por biocorrosão ou por uma alteração tipo essa, que é a erosão ácida, né, com desgaste e envelhecimento precoce dos dentes jovens, escurecimentos intrínsecos, internos, intrínsecos porque são dentro da coroa, não externos, né, como é aqui por trauma na dentição decídua ou no dente permanente jovem por tratamento endodôntico, e seja por lesões, como a mancha branca nós vimos, doença cárie inicial, né, lesão de mancha branca ativa, e as lesões e alterações como as black stain, manchas por cigarro, por pigmentação, e aí vem uma enormidade delas, né, todas elas têm um fator externo que está envolvendo a alteração nesses pacientes. Todos esses casos são passíveis de reabilitação estética e funcional, mas para isso a gente tem que entender o que a gente tem de possibilidades e quais são as nossas limitações. Toda vez que a gente fecha uma ideia etiológica de uma alteração, então eu fechei a ideia do que é aquela patologia, eu vou ter o que a gente chama de pensamento no tratamento. Então a gente vai pensar em evoluir naquele caso a chegar à sua reabilitação. Esse tratamento, dependendo da etiologia da alteração, da profundidade, do grau de acometimento, a gente vai ter alguns procedimentos muito menos invasivos, menos agressivos, até procedimentos em que, do ponto de vista odontológico, vai ter mais desgaste, vai ser mais, nós teremos que ser mais radicais para poder reabilitar essas condições. Eu vou falar basicamente de recomposição direta, né? Que a gente vai trabalhar com resinas com uma resina principalmente de alta capacidade e performance, que essa é a nossa ideia hoje de falar com recomposição estrutural e morfológica. Só que para eu realizar isto, eu preciso falar para vocês, trazer para vocês uma dúvida que é muito comum, que é em relação às restaurações funcionais e estéticas na clínica infantil, não posso ou eu devo considerar, na verdade, para a gente conseguir reabilitar de uma forma adequada a dentição que é jovem. Então, a gente sabe que a dentição decídua, ela passa por momentos do jovem ao envelhecido, e a dentição permanente jovem também passa de uma condição jovem, com características e aspectos anatômicos que diferenciam de uma dentição para outra, de um aspecto para outro, por isso devem ser consideradas, não podem ser descartadas. Quando a gente considera, por exemplo, que é um dente decíduo, um dente permanente jovem e um dente permanente do paciente idoso, os desgastes funcionais, a coloração, tudo isso muda. Então, a reabilitação também deve ser pautada e cuidada para que não se tenha o exagero de nenhuma forma, nem o exagero para a reabilitação de um paciente com um dente jovem, nem num paciente com um dente já que fez a sua função, tem feito sua função durante muitos anos. Entender que as dentições apresentam características específicas, principalmente na dentição mista, é muito comum, quando a gente vai falar do adolescente para reabilitar, a gente querer reabilitar esteticamente, por exemplo, um paciente adolescente como um paciente adulto, já tem todo o crescimento estabelecido, todas as características harmônicas ali, as suas deficiências estabelecidas, e a gente vai trabalhar com essa harmonia. O posicionamento e desenvolvimento da criança, a gente tem que levar isso em consideração. Características dos materiais adesivos, as técnicas que nós utilizamos hoje são técnicas que vai trabalhar muito a adesão, então os materiais adesivos são os de primeira escolha para essas reabilitações. Então, olha só, para a gente recompor essa estrutura, o que eu falei até agora, a anatomia do dente decíduo e do dente permanente são anatomias diferentes, então a gente tem que considerar essas anatomias na sua reabilitação.
a gente tem uma coloração mais específica, pouco específica na dentição decídua e muito mais complexa na dentição permanente, né? A gente tem uma anatomia muito mais rebuscada em dentes posteriores permanentes, que a gente deve considerar quando a gente reabilita esses casos para se devolver as características anatômicas que aquele elemento dental, principalmente posteriores, molares e pré-molares, tem. Então, não deve ser descartada a consideração anatômica, porque é ela que se desenvolve no aparelho todo para se desenvolver toda a oclusão, estabelecer uma oclusão fidedigna e ideal lá no final do seu crescimento e toda a condição de estabelecimento também de articulação temporomandibular. Entender que os dentes permanentes jovens têm inclinações e angulações, que essas fases com angulações, inclinações e rotações, como a gente pode ver no modelo de gesso aqui embaixo, são perfeitamente normais e necessárias. Existe uma fase chamada de patinho feio, que é popularmente chamada de fase do patinho feio, na dentição mista, em que essa criança aí, por volta dos 11 anos, 12, 10 anos, ainda com a ausência dos caninos permanentes e os segundos molares permanentes, estes dentes anteriores apresentam com muita inclinação, angulação, e não dá para reabilitar esteticamente sem considerar esses fatores. E lembrar que os dentes permanentes jovens existem dentes em erupção, então reabilitar, quando se reabilitar esses dentes, tem que considerar tudo isso, né? Como eles estão parcialmente irrompidos, tem que considerar que a gente vai reabilitar eles parcialmente irrompidos. Não adianta a gente reabilitar um dente como se ele tivesse totalmente irrompidos na cavidade bucal. Tudo isso para quê? Para quando a gente estabelecer qualquer procedimento, planejamento restaurador para um caso como esse, de alterações na forma e alterações na formação dos incisivos superiores desse paciente jovem, com 11 anos de idade, eu tenho a capacidade de entender que o enceramento dele tem que ser um enceramento, que a restauração tem que ser uma restauração que condiz com a dentição dele, manter os diastemas, as angulações e as inclinações, porque é um paciente que ainda vai passar por todo o final do seu crescimento do ponto de vista odontológico. Então, devemos respeitar isso. Quais são as soluções clínicas para essas situações? Então, eu trouxe para vocês aqui hoje algumas soluções clínicas em que nós vamos trabalhar com soluções mais simples, simplificadas do ponto de vista técnico, e soluções mais complexas. Nós, como atendemos o paciente infantil, é muito importante a gente ter uma agilidade para indicar o uso dos nossos materiais. O primeiro caso que eu vou trazer para vocês, e a partir desses casos, durante o caso, a gente vai desenvolver os materiais que a gente vai trabalhar nessas tecnologias, até o nosso final do nosso bate-papo, é um caso de hipomineralização molar incisivo em dentes permanentes. Aqui eu vou mostrar a resolução estética e a possibilidade que tem com materiais específicos. Então, a primeira fase aqui é diagnóstico, como a gente falou, né? Diagnóstico da alteração da mancha, né? Aqui a característica da hipomineralização localizada é considerada a hipomineralização mais severa, porque nessa severidade a gente tem quebra de esmalte pós-eruptivo. Então, o esmalte dental aqui não está mal formado ou plasticamente, né? Não é uma hipoplasia. A gente tem quebra, né? Ele destacou, ele fraturou, ele lascou as bordas dos incisivos. E aí, hoje, a gente trabalha muito com o diagnóstico de luz. A minha formação no pós-doutorado foi no laser, e a gente hoje trabalha muito pensando no desgaste controlado com a luz interagindo com os tecidos. Por quê? Porque tecidos alterados, como é o caso das opacidades, alterações na transparência e na translucidez vão levar a alterações visuais, clínicas, na estética do paciente. Então, hoje, ao remover essas manchas, sempre a indicação nossa é que vocês façam as remoções guiadas por luz. Olha que interessante. Então, aqui usou uma broca, está guiando por luz, estou removendo apenas nas regiões que tem maior bloqueio de luz para eu poder reabilitar. Então, aqui, terminou. Olha lá, a interação com a luz já é uma interação mais
mais natural na dentição sem alteração com a dentição que eu vou reabilitar. E mesmo assim continuam as manchas. Mesmo se a gente entender que essa etiologia é uma possibilidade muito grande de utilizar, através de restaurações específicas e com a técnica adesiva adequada, fazer a realização ou realizar, a literatura ela está bem estabelecida no que diz respeito ao uso dos materiais adesivos, né, e as técnicas adesivas. A única coisa que o sistema adesivo normalmente deve se trabalhar, principalmente em dentina, com ela um certo controle da umidade para manter as fibras colágenas estabelecidas, né, sem colabar. Esses materiais têm solventes, então, apesar de ter lá um monômero, a gente também tem um solvente, que é a capacidade dele de controlar essa umidade também. E eu sempre botei até em destaque optar por sistemas universais, uma vez que aqui a indicação é puramente, além de ser uma indicação técnica, porque apenas com um passo de aplicação a gente resolve a adesão, se for muito bem realizada, com esfregaço por um tempo adequado, esfregar, né, esse sistema adesivo. Esses sistemas universais, eles trabalham muito bem sobre dentes com a polpa volumosa, que é o caso dos dentes jovens. E o sistema adesivo, tecnicamente, a partir do preparo realizado, a próxima técnica é condicionar. Aí a etapa de condicionamento depende muito do teu objetivo, né, do nosso objetivo quanto profissionais. Hoje, fazer um condicionamento total de esmalte e dentina, parcial ou seletivo, vai depender daquilo que você quer de benefício para o seu paciente. Hoje, o tipo de condicionamento seletivo é o que mais nos agrada, de ponto de vista como clínicos. Em clínica infantil, agrada bastante, uma vez que a gente vai trabalhar com dentina jovem, né? Uma dentina muito jovem, uma dentina com pouca dentina secundária, com pouca dentina reacional, mas que apresenta também essas características. E muitas vezes eu vou utilizar um sistema adesivo como o Gluma-Bond universal, que ele vai ter exatamente essa percepção de ter o que a gente chama de multimodo, né? É um universal por ele ser multimodo, por eu trabalhar ele com vários tipos de condicionamento, e a ideia é que a gente possa promover, né, nas características desses materiais universais, uma melhor qualidade para o nosso paciente, facilitando e favorecendo a nossa vida tecnicamente. Então, multimodo, ele pode ser usado com o condicionamento da dentina, o condicionamento ácido, ou não fazer esse condicionamento, onde o próprio condicionamento, o preparo da dentina será realizado pelo próprio sistema adesivo. Nesse caso, vai diminuir os passos clínicos, né? E a gente que trabalha em clínica infantil sabe o quanto a diminuição, o controle, quanto maior a quantidade de passos clínicos, maior o controle que eu tenho que ter sobre a técnica, sobre o paciente principalmente. O sistema restaurador, para esse caso específico, eu utilizei um sistema que pudesse estratificar a resina. Ou seja, os sistemas restauradores que nós trabalhamos hoje, eles têm um sistema que nos favorece muito esteticamente, porque eles vêm como, é o caso da Carisma Diamond, que é uma resina que apresenta um sistema polivalente nesse sentido, porque ele apresenta massas de resina ou resinas de diferentes aplicações, né? Então, eu tenho uma resina específica para fazer a translúcida, para fazer o corpo, para fazer a parte opaca, caso tenha necessidade, e a resina de esmalte, a resina para polimento e assim por diante. São vários materiais que envolvem um kit que deve ser utilizado para beneficiar a estética. Quando a gente vai trabalhar a estratificação de resina, essa técnica, por exemplo, é uma técnica que trabalha com manchas e alterações muito mais específicas esteticamente, que eu tenho muita translucidez, muitas variações de cor, manchas e assim por diante. Foi o que eu fiz aqui nesse caso. Então, aqui foram feitas as camadas, né, de fundo, né, aqui já está as camadas de fundo, vem estabelecendo, vem subindo, aqui já terminada com todas as camadas, como a gente viu anteriormente, né, resina de corpo, lembra que aqui
eu tinha uma transparência muito grande depois da remoção do tecido alterado. E aqui o finalmente, né, após o polimento e acabamento, utilizando uma sequência de resinas e que eu precisava dar para o meu paciente essa especificidade, né, especialidade da técnica, né, essa especialidade da técnica. Mas, para o básico, a gente tem hoje a Carisma Diamond One, que eu quero apresentar para vocês aqui hoje. Eu vou trazer alguns casos clínicos com ela para vocês verem. A Carisma Diamond One, ela para o básico, como disse, que se usa somente uma massa de resina para você restaurar aquele elemento dental. Porque ela tem, principalmente, como característica, o que a gente chama da adaptação dinâmica da cor. O efeito dessa adaptação de cor é dado pela Diamond. Por exemplo, aqui, ó, que a doutora Patrícia mandou para mim, trazendo aqui, ó, que diferentes dentes com cores diferentes apresentam restaurações feitas com a mesma resina e ela mimetizou as estruturas circundantes dessa cavidade. Aqui foram restaurados classe 1, para todas as situações, e a gente tem uma harmonia, vamos dizer assim, da cor. Além de tudo, que esse material vem com uma ideia da odontologia, que eu gosto bastante, da odontologia sustentável. Ele apresenta um TCD uretano, um monômero que tem muitas características importantes, dentre elas, esse material é BPA livre, né, sem BPA, então não agride a natureza, isso tem uma força muito grande para nós. E aí eu vou trazer os casos clínicos, 2 casos de lesões de cárie em dente anterior e posterior e também 2 casos de alterações sem ser biofilme dependente. Então aqui, ó, paciente, a criança, né, a gente está começando a troca da dentição descida permanente, a gente chama já de dentição mista, e aí ela vem, já está controlada, então a gente vai para soluções estéticas para esse paciente, né, a gente vê que está adequado com o ionômero. E aí eu optei por fazer facetas na solução aqui, né, além das coroas que o paciente ainda vai ser realizado. Eu usei a Carisma One, Diamond One, que é um excelente material para esses tipos de resolução, por exemplo, em que eu vou ter, após o preparo, né, um preparo aqui o mais conservador possível, bem conservador, deixando apenas a estrutura, né, que eu falo de dentina, formada ali, que é a dentina reacional, né, a dentina reacional, dentina aqui, lesão de cárie já foi removida, controlada, então a gente protege com ionômero de vidro, isso é um ponto importante, porque essa adaptação dinâmica da resina com a cor dos dentes, o fundo representa muito a cor da resina, então é importante que o meu substrato, o fundo da restauração, ela tenha uma cor adequada, e se tiver muito escuro, a gente vai ter que fazer uma base, para essa base, como eu fiz aqui, por exemplo, para melhorar esteticamente, eu coloquei um ionômero fluido aqui, ó, ionômero de vidro flow, para tampar o escurecimento que essa dentina tinha e me dar um efeito estético. É um material que é feito com restauração, a restauração é por incrementos, né, técnica incremental, apesar da qualidade desse monômero, que tem na resina, favorece muito, diminui a contração de polimerização, melhora muito a polimerização do material, melhorando assim a adaptação final dessa restauração. Então, tem uma característica muito legal que vocês vão poder trabalhar com esse material, que é a manipulação. É muito fácil, ele não gruda na resina, a espátula, e é um material que pode ser muito bem acomodado de uma forma muito simples, muito fácil, e facilita muito o nosso dia a dia. Então, o caso inicial e final, né? Lembrando que em casos de classe 4, por exemplo, tem que tomar muito cuidado, exatamente porque elas podem ficar acinzentadas por causa dessa translucidez da Carisma Diamond One, né? E aqui o final, após, né, o primeiro acabamento, o polimento dela é muito bom e é dado por causa da característica das partículas nanohíbridas que existem nesse material. Uma segunda aplicação para a doença cárie comum em dentes posteriores, e aí a gente envolve exatamente aquele quadro que a doutora Patrícia mandou para mim, em que ele vai mimetizar as áreas circundantes, a partir das áreas circundantes, por uma característica ótica de adaptação. Né? A Kuser realmente acertou
muito no uso desta resina para nós que somos odontopediatras. Olha aqui, ó. Então, já controlado, olha como é rebuscado anatomicamente os molares, né, jovens, e a gente precisa devolver isolado, remover o tecido cariado, né, então, a gente tem uma cavidade aqui na oclusal com diferentes profundidades, e na vestibular com uma profundidade rasa, e vai ser reabilitado a uma só vez. Aqui o condicionamento seletivo do esmalte, feito com Glubaet, no condicionamento em esmalte, é seletivo a gente fazendo o condicionamento apenas em esmalte, a dentina vai ser condicionada, vai ser tratada pelo Glumabond Universal, utilizando a técnica seletiva com o sistema adesivo universal excelente, existe compatibilidade inclusive entre os materiais para nosso auxílio. Aí foi feita a técnica incremental, foram realizados incrementos vestibulares, linguais, e esses incrementos foram finalizados aqui com a última camada, onde foi adaptada a anatomia utilizando a espátula, as espátulas de estética. Isso facilita muito a nossa escultura em decorrência dessa consistência que a One traz para nós. Aí, uma outra situação clínica que eu trouxe para vocês, que é o defeito hipoplástico de esmalte posterior. Olha, o segundo premolar está bonitão, mas o primeiro premolar está mal formado. Então, aqui, olha, quando a gente olha quem que eu vou reabilitar, a estrutura perdida. E aí eu optei para fazer a recomposição com a resina Carisma Diamond One, com a única massa que é a One, e ela vai dar para nós exatamente essa condição que a gente trabalhou anteriormente, de uma estética bem favorável, mesmo em dente posterior. Então, está aqui isolamento absoluto realizado. A gente fez o condicionamento total nesse caso, então, dentina e esmalte, para mostrar que também se aplica nas duas situações. Lavou, secou, dentina umedecida, aí foi feita a aplicação do Glumabond Universal, por toda a superfície. Olha, aqui não precisou aplicar, porque a gente não ia restaurar, então a aplicação só pela a região a ser com esfregaço, né? A gente lembra que o Glumabond Universal vem com drop control, que é o controle do gotejador, a garrafinha dele vem com controle de gotejar esse adesivo para evitar o desperdício, e ao final a gente tem uma facilidade muito grande de acomodar essa resina. Ele é excelente essa acomodação, não gruda na espátula de verdade. Isso é ótimo para nós, né? Então, aqui o inicial e a final, mostrando para nós a reabilitação só com uma única massa, que foi a Carisma Diamond One. E para finalizar, eu trago para vocês também um defeito de hipoplástico de esmalte, só que em dentes anteriores, e trago uma coisa importante para vocês, que eu disse lá atrás. Esses defeitos, cada vez mais, têm aumentado a incidência deles na população jovem. Então, os pacientes vêm procurando a gente, e muitas vezes a gente consegue resolver, mesmo numa condição de dentição mista como essa, a resolução, além de tudo, estética, porque a gente pode utilizar a certa transparência e translucidez que ela tem para bordas incisivas, né, ou borda dos incisivos. Após o isolamento absoluto, feita a sequência como visto anteriormente, né, da utilização do Glumabond Universal como sistema adesivo, aqui levando a uma única incremento, que foi incremento único, uma espessura de menos de 2 milímetros, para se fazer, o que diminui muito o fator cavitário, nesse caso dessa cavidade, né, uma cavidade que não foi nada preparada, foi só recomposta com resina, né, aqui previamente ao acabamento, e o final, né, quando a gente compara o inicial e o final, feito aqui com o acabamento realizado imediatamente, de forma imediata no paciente. O que a gente pode notar é realmente a qualidade excelente que o Carisma Diamond One dá para nós, numa possibilidade de trabalhar com incrementos em técnicas de forma mais rápida e mais confiáveis, inclusive, para o paciente infantil, é excelente. E eu trago aqui para finalizar esse último momento, dizendo para vocês que a indicação para dentes descidos e permanentes jovens, anteriores ou posteriores, ele tem essa aplicação, só basta a nós entender que ele, apesar de ter
a forma básica do trabalho com resina, a gente tem que entender que não quer dizer que ser básico seja simples. Ser simples pode ser básico, mas um pouco mais complexo, né? Não precisa de ter simplicidade. A simplicidade que nós utilizamos é exatamente na utilização e aplicação do material, que é excelente. Vocês devem utilizar, vocês devem trabalhar com esses materiais tecnológicos, porque eles só favorecem o nosso dia a dia. A característica de adaptação dinâmica da cor, como eu falei, ele tem a tendência de pegar as cores em volta dele, né? Ele tem um problema que é a alta translucidez em restaurações do tipo classe 4, ou que eu não tenha fundo, que o fundo seja a cavidade bucal. Para isso, ou cavidade bucal, ou eu tenho um substrato muito escurecido, muito enegrecido, eu tenho que aí sim lançar mão de uma restauração, de um material opaco prévio à restauração. Tem a questão de ser BPA livre, então tem a condição de ser sustentável, e aí é um material fantástico, vocês devem aproveitar e trabalhar muito com esses materiais que são tecnológicos. Mais uma vez, eu quero agradecer a Culzer por ter cedido esse espaço para eu estar conversando com vocês, materiais excelentes, e agradecer, mais uma vez, o 28º Congresso Brasileiro de Odontopediatria por estar aqui presente, fazendo esse trabalho junto com as empresas e também com vocês, que são profissionais da odontopediatria. Forte abraço, estão aqui os meus contatos, se tivermos dúvidas, alguma coisa que eu puder esclarecer, eu fico à disposição de vocês através dos contatos e das mídias. Obrigado.